Glória a Deus. Vamos estar em nome de Jesus, entrando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, aplaude o Senhor pela vida. Em nome de Jesus, nosso irmão. Deus vai ver para estar cantando a palavra do Senhor. Não mais como tecladista, mas hoje, pela misericórdia de Deus, como palestrante nessa noite, que está pedindo que, por misericórdia, Deus venha usá-lo e falar com a igreja, falar contigo aquilo que tem separado para esses últimos dias. Na igreja, vamos ter uma leitura devocional nessa noite. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, glória a Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, apenas alguns versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, com a igreja que estava na cidade de Corinto, capítulo 1, versículo 10, apenas até o versículo 12. Glória a Jesus. Até o versículo 12. Aleluia. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aleluia. Amado Deus eterno Pai, que os servos já oraram aqui nessa noite, ó Pai, imploraram pela sua presença, e já até, Pai, me entregaram nas tuas mãos. Mas mais uma vez, ó Pai, eu quero falar contigo, Pai querido, te pedindo por misericórdia pela minha vida, que faz, ó Pai, com a tua igreja aquilo que tu tens separado para esta noite. Pai, que não seja eu, Pai, mas seja o Espírito Santo falando nesta hora, que tu sabe a real necessidade de cada um aqui neste lugar, Pai querido. Então, Senhor, venha nos instruir, Pai, venha falar. Aleluia, a obra é tua, Pai, o rebanho é teu, Pai querido. Então, fala tu, Senhor, e não nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E depois se sentar. Aleluia. Meus amados, pela misericórdia de Deus, estamos aqui nessa noite. Eu fico muito honrado, é claro que também um pouco nervoso, embora nós tenhamos aprendido que o dia que você subir na tribuna não ficar nervoso, porque acabou o temor de Deus. Aleluia. E quando tiver temor pela palavra, e quando houver temor de Deus, você pode tremer sem problema nenhum. Mas eu fico honrado e muito alegre de ter ouvido do nosso amigo de muitos anos, Pastor Márcio, que ele confia em nós para ministrar a palavra nessa noite e deixar Deus falar aquilo que ele quer através de nossas vidas. E o assunto de hoje, que nós queremos começar a introduzir, tem tudo a ver com a capacitação espiritual para a igreja de Senhor Jesus Cristo, no sentido de liderança, como também no sentido de lealdade à liderança, à igreja ou ministério local. Amém, igreja? Muitas vezes nós temos, ou a maioria das vezes, nós temos uma mania muito feia de dizer que Deus fala comigo, pronto, acabou, e não preciso mais de pastor, não preciso mais de líder. Só que tem uma notícia para te dar nessa noite. Talvez você fale assim, mas no Antigo Testamento só que ele falava através dos sacerdotes, só através do líder daquela época, mas não no Novo Testamento. Mas isso é uma coisa que, se você analisar, você vai ver que no último livro da Bíblia, quando é escrito as 7 cartas, a igreja estava na Ásia
pastor. Muitos acham que a minha vida dentro da igreja ela vai ser particular, o pastor não tem nada a ver com isso, mas isso é uma mentira. Aleluia. Porque, aleluia, a igreja não é facção, a igreja é comunhão, a igreja é união. E a igreja não cresce se houver divisão. Antes de entrar no contexto aqui da carta, segundo Paulo escreveu aos Coríntios, eu quero me lembrar que lá em Atos capítulo 2, o segredo pela qual a igreja crescia todos os dias era exatamente o seguinte. Não sei se os irmãos estão lembrando agora, quero só lembrar isso para os irmãos aqui são conhecedores da palavra de Deus. A Bíblia fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas também fala que todos tinham um só pensamento. Ali em Atos capítulo 2 vai falar que todos tinham comunhão no partir do pão, tinham comunhão em tudo que faziam, ninguém tinha necessidade nenhuma, porque tudo era depositado aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam de acordo com as necessidades. E dentro dessa comunhão, no contexto dessa comunhão, você vai aprender o seguinte, que o povo, ele crescia na graça também para os homens, e que o Senhor acrescentava àquela igreja as pessoas que haveriam de ser salvas. Então o segredo ali estava o quê? Na união, estava na comunhão, estava em todos ter o mesmo pensamento. Muitas das vezes você vai sair para evangelizar, você vai correr atrás lá fora, mas se você não tiver comunhão aqui dentro, seu trabalho não vai valer de nada. Sabia disso? Vai vir pessoas para dentro da igreja, vir pessoas para dentro da casa do Senhor e não vão permanecer. Se chegar aqui e ver divisão, não vai permanecer, infelizmente. Amém, igreja? Amém! E dentro do conceito que nós lemos aqui, segundo Paulo escreveu à igreja que está em Coríntios, eu quero vos trazer uma lembrança de como era ali aquela cidade de Coríntios. Talvez você pense assim, Paulo escreveu a respeito de divisão para uma igreja, diz que vivia numa ocasião muito boa, ou vivia num lugar muito bom, diferente dos dias atuais. Talvez você pense dessa forma, mas não era assim. Na cidade de Corinto havia prostituição, era uma cidade onde as pessoas, havia corrupção, era uma cidade onde, assim como o mal impera talvez hoje, até dentro do próprio Brasil, lá ainda era pior, tá bom? Aleluia. Era uma cidade onde havia homossexualismo, era uma cidade onde havia a prostituição, era algo totalmente liberado, ao ponto de ter um templo ali oferecido a Deus, a Afrodite, e havia ali 1000 sacerdotisas, a qual todas as tardes desciam para se oferecer para os homens na rua. Para vocês terem uma ideia, quando se fazia naquela época uma peça teatral para representar o povo de Corinto, colocava sempre alguém bêbado ou um prostituto. Por quê? Porque o sinônimo de xingamento era falar que você era de Corinto. Ou seja, se eu quisesse colocar um adjetivo ruim para uma pessoa, era só falar, essa pessoa é corintiana, tá? Essa pessoa é de Corinto, era exatamente isso, a cidade de Corinto. E para essa cidade, Paulo quer mostrar que a igreja de Deus precisa fazer a diferença. Porque às vezes você pensa assim, não, mas eu estou em campo, eu vou ir para casa, e tem tanta coisa errada acontecendo, eu preciso levar o sistema da turma de campos, mas não é assim. Aleluia. Para a igreja que estava em Coríntios, em meio à prostituição, em meio a um lugar onde havia tudo de errado acontecendo, por vários motivos. Tá? Não quero entrar aqui em todo o contexto da história de Coríntios, mas só para vocês terem uma ideia de como era aquela cidade. Mas dentro desse contexto, Paulo exige que aquela igreja mostre a diferença. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Ou seja, independente de onde você está, ou de onde você foi colocado, você está aqui para fazer a diferença. E vamos lembrar que Paulo, ele começa a falar, já no primeiro capítulo dessa carta aos Coríntios, a respeito das divisões que estavam acontecendo ali. Mas para isso, ele contou com pessoas leais. Amém? Amém. Para isso ele contou com pessoas leais. Um dos grandes problemas da liderança hoje é que não pode contar com pessoas leais, infelizmente. José, você vai cá para brigar com a gente? Não, vim brigar, aleluia. Estou dando uma palavra para vocês. E que vocês vão entender que Deus está falando com vocês nessa noite. O maior problema hoje de liderar, a maior questão é que você não pode contar com pessoas leais. Como assim?
Paulo diz o seguinte, aleluia, eu rogo, eu imploro, em outras palavras, eu imploro que não haja entre vós divisões, que não haja dissensões. Eu peço, pelo amor de Deus, que todos falem a mesma língua. Aleluia. Que todos falem a mesma língua. Só que como Paulo ficou sabendo disso? É disso que eu quero chegar para vocês. Paulo ficou sabendo disso através de algumas pessoas que não tiveram medo de falar o nome. Aleluia. Muitas vezes você acha que o obreiro leal chega para o seu pastor e fala: pastor, está acontecendo isso, mas não fale que fui eu. Como que o pastor vai resolver? Se o pastor não pode contar com você. Pastor, está acontecendo isso errado, a irmã fulana, eu preguei ela fazendo isso que é contra o senhor, mas pelo amor de Deus, pastor, não fala que sou eu tenho medo. Como que o pastor vai resolver? Às vezes você pensa assim, não, mas aí vai gerar confusão. Não, o homem de Deus, ele sabe como resolver a situação. O homem de Deus, você precisa ter medo de falar, aleluia. Você pode falar, eu estou falando, pastor, eu assumo que ele vai saber como colocar a situação, mas ele precisa contar com você. E Paulo soube que ali havia 4 partidos. Eu vou falar também sobre esses 4 partidos, rapidamente, apenas lembrar a igreja, aleluia. Mas foi através de alguns da casa de Cloé, também através de Fortunato, também de Acaio, e outro eu esqueci, mas foram mais 3 pessoas. E também, ao decorrer da carta, vai ser citado o nome, mais 3 pessoas que também levaram informações para Paulo. Mas como estamos no capítulo 1, é importante a gente atentar quem é que levou a informação e quem que eles eram. Quando você vai ver no estudo original, você vai entender que as pessoas da casa de Cloé eram, na verdade, escravos cristãos que pertenciam a uma dama chamada Cloé. E Paulo escrevia essa carta de Éfeso, endereçada à igreja que estava em Corinto. E nesse contexto, essa família, ou esses moços da casa de Cloé, vai visitar a igreja de Corinto. E quando chega ali, percebe que havia divisões na igreja de Corinto. Percebe que havia partidos na igreja de Corinto. Percebe que havia divisões na igreja de Corinto. Eles entendem que o departamento jovem se acha melhor que o departamento adolescente. Eles entendem que o departamento de irmãs se acha melhor que o departamento de varões. E pior, ele entende que há 4 partidos formados ali, cada qual querendo ser melhor do que o outro. Eles comem que tem um partido chamado PLP. Aleluia. Partido Liberal de Paulo. Aleluia. Que pregava a respeito da liberdade cristã, só que eles confundiam a liberdade cristã com a libertinagem. Paulo pregava que a liberdade cristã, nós éramos livres para não pecar. Porém, o partido PLP achava que era livre para fazer o que queria. Achava que era livre para andar da forma que eles quisessem. Usavam da satisfação manada. Aleluia. Havia também outro partido chamado PFA, ou PIA, que seria o Partido Intelectual de Apolo, ou Filosófico de Apolo. Sabemos que Apolo era um judeu de Alexandria, um homem muito culto, um homem muito inteligente, um homem que falava bonito. E ali havia esse partido que queria seguir apenas aquilo que Apolo falava. Aleluia. Havia também o partido PCP, o Partido Conservador de Pedro, e queriam criticar os novos cristãos. E havia o pior partido de todos, talvez vocês vão ter para analisar: o PSC, Partido Santa Roma de Cristo. O pior partido de todos. Eu quero deixar bem claro que nenhuma dessas pessoas, da qual seria Paulo, Pedro, Apolo e Cristo, tinha alguma coisa a ver com isso. É como se a igreja, ela mesmo pegasse uma procuração sem ele saber, para fazer coisa errada em nome deles. Agora, por que eu digo que o partido Santa Roma Cristão é o pior de todos? Porque é aquele partido que fala assim: é Deus que fala comigo, não é mais o pastor. É o pior partido que tem. Se você for analisar
Testamento, eu posso dar um exemplo aqui, que talvez foi usado algumas vezes aqui na nossa igreja, aqui na Relatando Almas, profissão, nossa igreja, glória a Jesus, aleluia, que é Josué. A Bíblia nos conta, Josué capítulo 1, que Deus fala a seguinte palavra com Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. O que você entende com essa palavra? Que Deus só falou com Josué após a morte de Moisés. E se você começar a analisar anteriormente em Deuteronômio, você vai ver que as mesmas ordens que Deus dá para Josué, Moisés já tinha dado anteriormente para Josué. Aleluia. Deus ordena que Moisés vai até Josué e dá várias coordenadas para Josué. Aleluia. Entre elas, é onde Moisés seria o novo líder do povo de Israel. Aleluia. Que faria o povo herdar a terra. Glória a Jesus. E ali Moisés falou várias coisas para Josué. Agora sim, após a morte de Moisés, você vai ver Deus falar com Josué no capítulo 1. Aleluia. Mas esse partido Santarrão de Cristo é aquele crente que não quer mais ouvir o pastor, não quer mais ouvir, aleluia, no caso aqui evangelista da igreja, não quer mais ouvir aquele que o pastor confiou para falar com você, não quer estar mais debaixo de liderança, porque ele fala assim: Deus que fala comigo. E o interessante nessa história, que eu já passei por isso, glória a Jesus, é que quando você vai falar com essa pessoa que ela está errada, ela vai não dar o braço a você e fala assim: não, mas Deus já falou comigo, realmente vai mudar de ideia. Ela não assume que é o pastor que está falando. Infelizmente isso que acontece. Às vezes ela vem com aquelas manias totalmente erradas, totalmente fora, contra a palavra, contra o ensinamento do seu pastor. E quando o pastor fala para ela, para não dar o braço para você, ela fala: Deus já falou comigo. Eu vou mudar porque Deus falou comigo. Ou seja, a palavra do pastor nunca tem valor para ela. Isso é um grande perigo, meus amados. Aleluia. Isso é um grande perigo. Amada, igreja não é assim, não é de qualquer maneira. Igreja, ela tem organização. Igreja tem liderança. Igreja tem pastor, tem presbítero. Aleluia, tem diáconos. Igreja tem líder de departamentos, como a área de departamento. Igreja não é de qualquer maneira. E Paulo fala também lá no Romanos capítulo 12. Aleluia, a partir do versículo 2, versículo 3, não estou enganado, que para cada um, aleluia, convém não saber mais do que convém saber. Ou seja, as palavras, cada um se mantém no seu quadrado. Aleluia. Cada um na sua vocação, cada um no seu quadrado. E hoje está falando à tarde com o nosso pastor aqui local. Aleluia. Que hoje ninguém mais quer ser ovelha. Hoje todos querem ser pastores. Ninguém quer ser ovelha. O membro não quer ser ovelha. O obreiro não quer ser ovelha. Aleluia. Ele não quer ser tratado. Ele quer tratar. Ele não quer ouvir. Mas eu tenho uma notícia para te dar agora. Uma analogia. Aleluia. Nós somos comparados com uma ovelha, mas a ovelha, ela não tem senso próprio. A ovelha não consegue guiar uma outra ovelha. Entenda isso. Se a ovelha não estiver debaixo da ordem de um pastor, ou não estiver, aleluia, sendo guiado por um pastor, ele vai entrar de cara no arame farpado e vai se machucar sem perceber. Não é à toa que a ovelha chega cheia de carrapicho, entra naquele mato cheio de carrapicho, espera toda e volta. Por quê? A ovelha não tem esse tipo de senso. Aleluia. Não tem senso de direção, infelizmente. Não tem. Precisa sempre do pastor guiando. Só que hoje, ovelha quer trocar de lugar com o pastor. Infelizmente. Aleluia. Estou entendendo essa palavra, igreja? Amém. Aleluia. Qualquer coisa agora aí para parecer que é contigo, amém? Fica à vontade. Glória a Jesus. Aleluia. Então temos que entender. E Deus, do início ao fim, Ele preza muito mais a obediência do que sacrifício. E aqui eu lembro de uma outra pessoa, já vou entrar aqui no esboço da nossa palavra de hoje, que é só uma introdução. Isso me lembra de um personagem chamado Saul, muito conhecido. Mas eu quero que a igreja se atente para um fato quando eu falar de Saul agora. Quem deu a ordem a Saul não foi Deus, foi Samuel.
Já analisaram isso? Alguém já analisou isso? Quem falou com Saul não foi Deus, foi Samuel. Deus falou com Samuel e Samuel transmitiu a ordem a Saul. Mesmo Saul sendo rei, entenda isso. Aleluia. Mesmo você tendo um cargo de liderança, entenda isso. Ainda tem alguém acima de você. Aleluia. Ainda tem alguém acima de você. Ainda tem um Samuel. Ainda tem um Moisés. Que você tem que prestar conta, tem que obedecer. E depois, na sequência da história de Saul ali em 1 Samuel capítulo 15, texto muito conhecido. Na sequência, veremos que a ordem foi para que Saul matasse todos os amalequitas, Amaleque, tudo que estava lá. Essa era a ordem. E Saul, ele não obedece essa ordem, ele traz uma seguinte desculpa. Olha só a desculpa que Saul traz. Eu poupei o melhor dos animais, não foi isso que ele falou? Para oferecer a teu Deus em Gibeão. Foi a desculpa dele. Ainda fala do povo. Eu dei ouvido agora do povo. E guardei o melhor dos animais. Trouxe vivo Amaleque. O melhor dos animais. Para oferecer sacrifício a teu Deus. Ou seja, muitas vezes você desobedece a ordem do seu pastor com desculpa que está fazendo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é obedecer, meus amados. Aleluia. Como eu posso falar que eu obedeço a Deus que eu não estou vendo, se eu não obedeço ao pastor que está perto de mim, se eu não obedeço ao líder, está sob a minha responsabilidade, está sob que eu estou sob a responsabilidade dele, melhor dizendo? Não tem lógica. Aleluia. Eu posso usar a mesma analogia no amor. Quando o João fala, como que você pode amar a Deus se você não está vendo, se você não ama seu irmão, você está vendo? Eu posso usar a mesma analogia. Como eu posso dizer que eu obedeço a Deus se eu não estou vendo, se eu não obedeço àquele que Ele colocou sobre a minha vida? Aleluia. Lembrando que é a ordem dele obedecer às nossas autoridades. Se você quiser achar, não seja só para autoridades governamentais, vá lá para Hebreus e vê lá para Hebreus capítulo 13. Aleluia. Obedecei a vossos pastores, porque eles velam das vossas almas. Aleluia. E ainda faz uma advertência para que ele não faça com tristeza. Aleluia. Ou seja, não vem dar trabalho, não vem ficar batendo de frente, não. Não, aleluia. Ele tem responsabilidade sobre as nossas almas. Aleluia. Precisamos entender, amado, o que é obedecer, o que é ser leal. Aleluia. E nós somos leais em diversas situações, mas nós somos fiéis. Aleluia. Eu não sei porque eu vou entrar nesse assunto, mas deixa eu falar uma coisa que Deus está falando no meu coração sobre deslealdade que nós somos até na parte financeira. Quer ver só? A gente tem uma facilidade muito grande de ir no shopping e gastar R$150 rapidinho, um minuto. Ou não temos? Temos ou não temos? Amém. Tem uma facilidade muito grande de ver uma coisa bonita na rua lá que pra gente não é nem importante e gastar R$200. Só que na obra que você diz que ama, que é a obra do Senhor, você tem uma dificuldade enorme de dar R$10 de oferta. Amado, vamos refletir. Isso também é deslealdade. Aleluia. Eu estou colocando tudo aquilo que a minha vontade sempre acima da vontade de Deus, sempre acima da obra de Deus. Isso é muito ruim. Deslealdade, assuma um compromisso com a igreja local. Aleluia. Assuma um compromisso com o meu pastor. E tudo que vem depois eu boto de lado da igreja, meu pastor, a obra de Deus. Aleluia, isso é deslealdade. Aleluia. O pregador sábio fala: quando fizeres um voto, cumpra, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Jesus fala, o discípulo, dando exemplo lá em Lucas 14:28, qualquer um que vai construir uma torre, primeiro vê se pode chegar até o final para que não venha ser esclarecido se o dia acabar no meio do caminho. Aleluia. Mateus 5,37, seja, porém, posso falar sim, sim ou não, não, passarinho da procedência maligna. Aleluia, aleluia. Vamos ser leais até o fim, meus amados.
tirar o foco, eu tenho que pesar. E às vezes eu não entendo. O patrão pediu para fazer hora extra no dia da festa da igreja. Eu nem entendo questionar o meu patrão. Nem tento conversar com ele. Me dá uma chance, me libera, nem tento. Por quê? Porque eu não estou nem aí para a obra. Não estou nem aí para o reino. Não estou nem aí a obedecer aquilo que eu pedi pelo meu líder. Meus amados, presta atenção no detalhe aqui, eu vou falar um pouco de obediência e lealdade. Você precisa considerar obreiros principalmente. Aleluia. Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo e não aborrecer pai, mãe, filhos, ainda tem uma outra palavra aí que eu fui analisar, mulher, por amor de mim, não é digno. Aleluia. Vamos analisar uma coisa. Imagina um presidente de uma empresa multimilionária da Coca-Cola. O orgulho que ele tem de ser presidente da Coca-Cola. O orgulho que ele tem. O ricaço. Imagina os diretores executivos dessa empresa. Que honra, que orgulho. Tá? Vou falar mais um pouquinho. Imagina agora um prefeito que luta para ganhar seus votos, vira prefeito. Que status, que orgulho de ter feito. Né? Lutou por aquilo. Imagina que você faz um concurso, estuda, e faz um concurso e passa aí como grande da Petrobras. Nossa, que honra! Quando você chegar, você vibra por aquilo ali. Agora pense no seguinte: a obra de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus, tem que ser levada 1000 vezes mais a sério do que isso. Sabe por quê? Quem trabalha na igreja trabalha com almas, e almas são eternas. Coca-Cola é perecível, tá? Tudo passa. Agora a alma é algo eterno. Então você precisa ter uma responsabilidade muito maior quando se fala em reino e obra de Deus. Aleluia. É algo que te dá alegria, prazer, é verdade, mas dependendo da situação, tem que vibrar por isso. Eu estava fazendo uma analogia a respeito do soldado Cristo, do soldado militar, e eu fico decepcionado quando eu vejo. O soldado militar vibra o tempo todo, faz versos, canta músicas vibrando por aquilo ali, cumpre horário, presta continência para os seus superiores, vibra. O soldado de Cristo não. Se embaraça o tempo todo, para o tempo todo, não valoriza a igreja, não valoriza o pastor, não valoriza o ministério que lhe foi confiado. Qualquer coisa, qualquer chuvinha fina, para. Qualquer cara feia, para. Está por conta de quê? Porque a cara feia por conta de Cristo. Aquele que se alistou para essa obra. Mas infelizmente o soldado de Cristo ele para o tempo todo. Mas não deveria ser assim, meus amados. Nós não deveríamos ser assim. Aleluia. Levemos muito mais a sério a obra de Deus, o reino de Deus. Aleluia. Porque você leva até o seu serviço secular aí fora. Deus, eu trabalho porque eu tenho que chamar minha família. É verdade. Como você vai parar de trabalhar, não? Estou mandando você pesar. Aleluia. Estou mandando você, aleluia, olhar e entender, aleluia, que nada pode te tirar daquilo que Deus confiou na sua mão. Leve-se a sério. Aleluia, porque isso é eterno. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus amados, lealdade. Lealdade, eu poderia traduzir por rebeldia. Aleluia. E quando se fala em deslealdade, nós, na maioria das vezes, nem percebemos que estamos sendo desleais. Por isso é importante se atentar à palavra de Deus. E preste atenção naquilo que nós vamos falar a partir de agora aqui. Aleluia. O que é exigido para um obreiro não é falar bonito. Preste atenção nesse detalhe. A principal exigência para um obreiro não é rodar no reteté, não é cantar bonito, não é falar bonito, não é ter uma boa
difamação. Não é nada disso. A principal exigência é que ele se mantenha fiel. Amém, igreja? Isso Paulo fala na Carta aos Coríntios. Requer-se que o dispenseiro, o teu obreiro, se mantenha fiel. E nós muitas vezes não entendemos isso. José, você quer botar uma redoma aqui de vidro em volta do pastor? Quer dizer que o pastor não é? Meus amados, eu aprendi com um pastor sábio, o pastor Alessandro Feitosa, hoje ainda das oito, algo muito interessante. O pastor ensina até errando. Aprenda isso. Aprenda a admirar e respeitar o seu pastor. Que até os erros do seu pastor vai ser uma lição positiva para você. Aleluia. Só que a igreja não entende isso. Precisamos entender isso. Glória a Jesus. Agora, eu vou trazer para vocês aqui, hoje, pode não dar tempo de tudo, mas nós chegarmos pelo menos até perto da metade, já teremos êxitos. Glória a Jesus. Vamos êxito aqui. Pelo menos 8 estágios de deslealdade. Primeiro estágio é o estágio independente. Grave isso, não dá para anotar. Primeiro estágio independente. Segundo estágio é o estágio da ofensa. Terceiro estágio é o estágio da passividade. E após a pessoa passar pelo estágio da passividade, automaticamente ela vai ao estágio crítico. E após o estágio crítico, ela se torna um político. E dando seguimento ao estágio político, ela entra no estágio do engano. E sempre vai terminar no último estágio, que é a pena de morte. Não se engane, o fim de todo rebelde é a pena de morte. Aleluia, está triste, né? Poderíamos citar aqui vários exemplos de rebeldia na Bíblia que acabam com morte. Aleluia. Mas vamos se atentar aqui, para a gente não perder muito foco. Glória a Jesus. Agora, muitos de nós não percebemos a deslealdade dentro de nós. Tá? Porque ela pode vir de uma forma muito sutil, muito básica. Muitas vezes você é desleal, sabe quando? Quando alguém chega para mim e fala mal do meu amigo Nilo. Aí eu pego, eu não falo nada, fico quieto. Aí eu digo assim, não, eu não falei nada, mas fiquei quieto, me calei. Quem cala consente, meu amado. Eu usar esse ditado popular, não, quem cala consente. Porque eu poderia ser leal, sabe como? Ainda que eu não falasse nada, mas se eu olhar de cara feia, alguém falou mal dele para mim, eu já vou estar representando a pessoa. Vou deixar a pessoa toda sem graça. O pastor Dark News, que é até o autor dessa matéria, através desse livro, ele conta que ele passou uma vergonha muito grande. Ele foi visitar uma igreja e lá o pastor tinha dado para o ofertório, tinha tirado a oferta, e quando ia orar para terminar, o pastor de novo pede a oferta. E quando o pastor foi pedir a oferta, ele olhou para a irmã que estava do lado dele e falou assim para a irmã: gente, para que esse pastor vai dar tanta oferta? Ele conta que o olhar que aquela irmã olhou para ele, ele queria enfiar o pescoço dentro do buraco. Porque bastou aquele olhar para mostrar para ele que ali não tinha vez para deslealdade. Ali não tinha lugar para rebeldia. Mas tem que mostrar que você é leal. Meus amados, lealdade é o seguinte: o amado Nilo, ele pode até não estar certo. Quem falou pode até ter razão, mas eu tenho que repreender quem falou, nem que seja com o meu olhar. E procura o Nilo e fala: Nilo, rapaz, está acontecendo isso, irmão. Vamos orar, vamos vigiar. Isso é lealdade. Cortei o assunto lá e fui falar com Nilo. Isso é lealdade. Agora, ficar calado ou rir junto. E tem um detalhe aí, você prepare, que quando houver a primeira reunião, a pessoa que vem falar mal de Nilo para você, vai falar assim na reunião: Nilo é isso, não é fulano de tal. Exatamente isso.
Não era Josué. Josué não disse nada. Só ficou quieto. Mas a reunião é o nome de Josué que estava lá. Então aprenda a detectar deslealdade. E essa lição, o mais importante aqui é que você primeiro aprenda a detectar primeiramente dentro de você. Aleluia. Aprenda dentro de você. Vamos parar com essa mania de falar aí. Isso é para você, amado. Essa palavra é para você. A palavra é para mim. Fala, a palavra é para mim. A palavra é para mim. Aleluia. É sim, a palavra é para mim. Tá bom? Aleluia. E nós temos essa mania no Rio. Quando Deus começa a falar na igreja, se é cajado, não é para mim, é para fulano de tal. Aleluia. O pastor, eu já vi o pastor Silas, não me lembro se foi em vídeo, falando uma coisa que eu achei muito interessante, que não adianta eu falar se eu não quiser me ouvir. Aleluia. Mas quem ouvir nessa noite a voz de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aprenda primeiro a detectar essa deslealdade dentro de você. Aí depois que você detectar em você, aí sim, vamos para a liderança também. Aleluia. Aprenda a detectar com aqueles que estão ao seu lado trabalhando contigo. Primeiro dentro de você, para depois dos seus colegas. Mas comece por você. Aleluia. E não pense que é fácil, não. Porque tem muitos conceitos que nós fazemos e achamos que está tudo bem, achando que é normal, achando que não tem nada a ver. Mas não é assim que funciona. Está tendo agora alguns debates na internet aí, para quem tem grupo de WhatsApp, quem tem grupo cristão. De vez em quando tem alguns debates aí, coloca. Eu estava vendo um debate agora a respeito de falar contra o pastor. Como assim contra o pastor? Porque por anos nós temos esse conceito que eu concordo de olhar para o pastor como ungido do Senhor. Não tem esse conceito aí. Pode falar que não, mas olha para o pastor ungido do Senhor. Mas todo mundo é ungido do Senhor, é verdade. Todos somos ungidos do Senhor. Mas existe uma anarquia que precisa ser respeitada. Amém? Todos somos ungidos do Senhor, é verdade. Cada um aqui é ungido do Senhor. Mas existe ainda sacerdotes que são responsáveis pela palavra. Josué, mas nós todos somos sacerdócio real, é verdade. Mas existe aqueles que são responsáveis pela palavra, são responsáveis por conduzir a igreja. Existe uma hierarquia que eu preciso respeitar. Senão acaba os hebreus, não estaria dizendo para mim respeitar o meu pastor. Ou estaria? Aleluia. Glória a Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Primeiro estágio da deslealdade que nós vamos falar hoje é a respeito do espírito independente, como eu já falei. Amém? O espírito independente é um estágio da deslealdade que ele é tão sutil, irmãos, que a gente nem percebe que isso é deslealdade. Estão entendendo? O que seria uma pessoa independente que tem um espírito independente? Imagina aquela pessoa que o pastor chega para ela e fala assim com ela, ou chega para a igreja e fala para a igreja do coletivo: amados, quinta-feira, horário de 8 horas da noite, eu quero toda a igreja de João de 8 até meia-noite. Aí no meio da igreja tem alguém que fala assim: eu já tinha feito um compromisso com Deus, eu vou jejuar quinta-feira, mais meio-dia, 6 horas da tarde. Parece uma coisa inocente, não parece? Mas isso é um indício de deslealdade. Porque o pastor fez uma convocação que é para todos jejuarem de 8 horas, todos jejuns, de 8 horas à meia-noite de quinta-feira. Aí eu pego, não, eu quero fazer, vou fazer de meio-dia e 6. Josué, não entendi mais nisso. Amados, presta atenção. São coisas pequenas que crescem e se tornam grandes. Tá? É de forma sutil. Nada vai chegar, já estou andando. Se não for cortado no início, perdemos o controle amanhã. Tá? Se não cortarmos hoje, amanhã já perdemos o controle. Aleluia. Uma pessoa independente, as normas da
da igreja não controla mais ela. Ela está no meio, mas faz o que quer. Ela está na igreja, mas anda como quer. Ela vai onde quer. Começa a pregar, não fala mais com o pastor para onde vai, quem convidou. Nós tínhamos um costume na nossa Assembleia Tradicional que quando nós somos convidados para pregar, geralmente até carta de pede. Por quê? Para dar uma satisfação para o pastor. Pastor, fui convidado para pregar lá no Rio da Alves. Está na mesa, pastor? Está na mesa, meu filho. Pode ir. Não é de qualquer maneira. Mas o independente é o seguinte: como Deus já me usa, eu vou fazer do jeito que eu quero. Como Deus já me usa, eu vou onde eu quero, na hora que eu quero. Está entendendo? E é algo que você precisa detectar logo no início para não deixar isso crescer. E quando a pessoa começa a exibir essa dependência, que não obedece mais às normas da igreja ou do seu pastor, o pastor Nizar faz ver, ela torna-se desleal. Amém, igreja? E você vai notar que uma pessoa no estado dependente, ela sempre vai achar que o que ela faz é mais importante do que o que o pastor pede, ou do que a liderança pede. A começar, ela começa a julgar que seus superiores estão fora da linha da espiritualidade. Em outras palavras, o meu pastor está sem visão. Meus amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aleluia. Eu posso dar aqui diversos exemplos na Bíblia, da onde eu vou te falar que Deus nunca vai aprovar a rebelião de forma nenhuma, independente da situação. Ele sempre vai querer que você obedeça, que ele tem mais prazer na obediência que no sacrifício. Aleluia. Mas uma pessoa independente, ela sempre acha que ela faz a mais importante e nunca considera, aleluia, os seus superiores como eles devem ser considerados. E pior, vai julgar ou está fora da visão, ou está fora da espiritualidade. Aleluia. Glória a Jesus. Uma pessoa independente, ela nunca consegue, ela nunca pode ser controlada dentro de uma organização, dentro de uma denominação. Agora eu vou te dar aqui. Aleluia. Se você quer ser independente, irmão, pede para sair. Amém? Amém? Dá um glória para você que é contigo, tá? Se você está dentro da igreja, quer ser independente, pede para sair. Mas não fica para trabalhar, tá? Como o meu sábio pastor fala, sábio pastor James, ele fala, quando chegou nessa parte, não, estou falando da visão mesmo, estou falando da visão dele, porque estou na visão de Deus. Tá? O pastor tem que dar na sua visão, não. O pastor tem que dar na visão de Deus. Lembre-se, Deus fala com ele e ele fala com a igreja. Mas a Bíblia fala que eu tenho livre acesso ao Pai, que o véu se rasgou. Aleluia. Mas quando se trata em organização, em ordenar a igreja, ele ainda colocou pastores para isso. Aleluia. Quando se trata de conduzir o rebanho, ele ainda colocou pastores para isso. Senão a carta do Apocalipse não seria escrita, aliás, essa igreja é os anjos da igreja. Seria escrito ao mesmo tal. A carta seria assim: irmão Monique, fala lá para a igreja que está lá em Vila Menezes, isso. Mas não, a carta é assim: ó, o anjo da igreja que está em Vila Menezes. Amém, igreja? Aleluia. O anjo da igreja que eu coloquei naquele lugar. A carta foi para o anjo da igreja. Mas aqui ninguém assim tem. Aleluia. Glória a Jesus. Que só tem crente fiel. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Agora, se você quer ser independente, pede para sair. Mas não fica atrapalhando. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda que você fique assim, ainda que você tenha os dons, ainda que você pregue, aleluia, ainda que você seja um teólogo, mas você pertence a uma igreja, você não é independente. Você está numa denominação
aderida pelaquela denominação. Você precisa estar submisso e obediente àquilo que o pastor está ensinando. Aleluia. Posso ver glória a Deus? Glória a Deus. Meus amados, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Aleluia. Nós não percebemos. Nenhum reino vai crescer dividido. Nenhuma igreja vai crescer dividida. Não seja você a pedra de tropeço dentro da igreja. Isso é sério demais. Não seja você o empecilho que faça a igreja parar de crescer. Isso é muito sério. Aleluia. Eu quero falar de alguns personagens para poder trazer um contexto bíblico de pessoas que foram consideradas independentes. O primeiro personagem que eu quero falar aqui é Joabe. Lembrando que eu estou seguindo dentro do livro do pastor Dag Mills. Eu fui pesquisar a vida desse pastor, porque a Bíblia fala, né? Na verdade, tudo ele tem que é bom. E quando eu fui pesquisar a vida desse homem de Deus, que trabalha com liderança, trabalha com lealdade, a igreja dele cresceu muito nesse tipo de trabalho. Está em mais de 60 países. Tem noção do que é isso? Ele é novo. É mais velho que a gente aqui, uns 10 a 15 anos mais velho que eu e o pastor Márcio. Tá? É novo. Ou seja, trabalhando na linha de lealdade, ensinar o povo a ser unido, a ter comunhão, a obra cresceu muito. Então pode dar certo para a gente também. Amém? Glória a Deus. Estou falando aqui do primeiro personagem que é colocado aqui, o Joabe. Quem não vai falar de Joabe? Amém. Em primeira instância, Joabe é tido como alguém que fazia o que ele queria fazer, certo? Mas em primeira instância, Joabe era o braço direito do rei Davi. Quando você vê a história, ali em 2 Samuel, você vê a história de Joabe é sempre uma pessoa que está sempre ao lado do rei Davi. Tá? Um dos capitães mais famosos naquela época, ajudante, aparentemente super leal a Davi. Só que lealdade tem que ser uma coisa completa. Lealdade não pode ser eu fazer só o que me convém fazer. Olha, eu estou junto com o meu pastor como leva ao monte. Né? Que benção, né? Que é junto com qualquer monte de benção. Só que eu não estou junto quando vai colocar o carro. Aleluia. Eu estou junto com o pastor quando ele me dá uma ordem de dirigir um culto, de festa, aniversário, casamento. Ah, não, mas um ato fúnebre, estou fora. Ou seja, lealdade não é você fazer só o que te convém fazer. Lealdade é geral em tudo. Aleluia. E Joabe, quando você começa a ler história, você vê Joabe uma pessoa ali que é leal na vida, mas na verdade não. Joabe é tido como alguém que fazia somente o que ele queria fazer. Vamos lá? Ele era visto como o braço direito do rei Davi. Até aí tudo bem. Só que Joabe, por fazer o que bem entendia, ele já colocou a nação até em risco algumas vezes. Um exemplo disso foi quando Abner foi fazer as pazes com o rei Davi. Quando foram entrar em paz ali os seus reinos, né? Foi fazer as pazes, ficar tudo bem, né? E quando Joabe soube disso, eu não vou entrar aqui no contexto, que depende da situação, porque teve uma situação anterior onde um parente de Joabe foi morto em guerra, tá? Da parte da Abner, como se a Abner fosse culpada por ali, mas foi guerra, não foi inocente, não foi uma situação de chegar aqui e matou, não, foi uma guerra. Só que Joabe não esqueceu disso. Esse seria um contexto que poderia justificar o que Joabe fez. Mas independente de qualquer coisa, se Joabe era o braço direito do rei Davi, e se ele era leal ao rei Davi, e no contexto aqui é como se, aleluia, o rei Davi agora fosse o nosso pastor. Independente do que aconteceu lá fora no passado, mas agora ele foi uma nova criatura.
O que aconteceu? Quando Joabe soube que Abner tinha vindo para as espadas para Davi, armou uma emboscada. Você vai chamar em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 27, parte A, fala assim: quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar em particular, e ele mesmo feriu o estômago. Contexto da história, matou. Ou seja, Joabe não se conformou com a situação e não aceitou as pazes que Abner estava fazendo com o rei Davi, e armou uma cilada, chamou no canto, quando fosse tratar de assuntos até legais a respeito daquela nova união deles, mas na verdade era uma emboscada e matou Abner. Em outras palavras, o braço direito do rei Davi, quando Davi quis paz, ele vai para uma outra guerra. E o assistente do leal, o obreiro do leal, muitas vezes quando o pastor quer amenizar a situação, há um perigo dele causar uma guerra, há um perigo dele dividir a igreja, há um perigo de colocar um contra o outro, por não concordar com o pastor, por não concordar com o seu líder. Aleluia. Meus amados, o fundador ou o pastor principal, o pastor presidente, geralmente ele é o portador da visão. Tá? Então, você está no ministério, tu tem que andar na visão dele, porque a visão dele é a visão que Deus colocou para ele. E se alguma coisa tiver que mudar, Deus vai mudar primeiro nele. Aleluia. Pode até testificar em você, mas vai para ele. Vai para ele. Tem que ir para ele. Tem que ir para o líder. Aleluia. É certo que tem igreja na igreja, que é ligado, unidade, oração, mulheres guerreiras, coluna de oração na igreja, que Deus fala com elas. Mas antes de ser um vaso, elas aprendem a ser obedientes. Aleluia. O verdadeiro vaso de Deus aprende a ser obediente. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Também tem pessoas que não querem ser usadas por Deus, elas querem usar Deus. Você não disse? Tem pessoas que não deixam Deus usá-las, elas querem usar Deus. Aleluia. Um pastor Joabe, ou um pastor que seja igual a Joabe, como líder, assistente igual a Joabe, independente, irá apenas trazer confusão e contenda à igreja. Imagina que o pastor chega com uma ideia, ou chega com uma situação porque você não concorda. Mas não dá para concordar não para obedecer. Amém? Não dá para concordar não para obedecer. Deixa eu te falar um outro exemplo aqui, que a gente fala, mas Deus fala comigo, Deus me usou, e daí? E Deus usou. Aleluia. O dia que Deus quiser mudar a situação, se for para ser diferente, aprenda isso. Ele vai falar com a liderança. As igrejas do Apocalipse teve que partir da liderança da igreja. Está entendendo? Ele ouviu, os líderes ouviram e agora levaram para a igreja. E assim funciona. Aleluia. Assim funciona. Temos que aprender a obedecer. Ah, José, mas o pastor não erra? Aleluia. Aprenda a respeitar o seu pastor e aprenda a saber como falar com o seu pastor. Aleluia. Aprenda a chamar no particular com o respeito que ele merece. Tá? E ouça, porque a visão do líder não é igual a nossa. Às vezes aquilo que você pensa que está errado na sua concepção, quando você começar com ele no particular, ele vai te mostrar por que aquilo não está errado naquela hora. Aleluia. Por que naquela hora aquilo pode ser a coisa certa a fazer. Estava contando uma experiência que eu tive que pedir perdão a uma pessoa uma vez, numa situação que, com testemunhas, ela estava totalmente errada. Totalmente errada. Mas o meu sábio pastor mandou pedir perdão. Como seres humanos, é claro que você fica triste na hora, você foca. É claro que eu perguntei na hora. É
crente. Mas eu fui, obedeci, pedi perdão e recuperando uma alma. Depois de recuperar aquela alma, o pastor me falou: você estava certo, naquele momento você precisava pedir perdão. Por quê? Porque eles vão perder a alma. Então, muitas das vezes, o seu pastor, ele sabe como agir naquela hora. Ué, mas no ano de 2014, o meu pastor Márcio Rodrigues de Souza, você tem? Ele agiu assim nesse fato. Por que em 2015 está agindo diferente? Porque em 2014, ele sabia que para ser certo, era daquele jeito. 2015 não. Aleluia. Ele mudou o pensamento dele? Não, ele só sabe que naquela hora tem que ser agir assim. Imutável, meus amados, é só a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aprenda isso. Palavra de Deus, ela é inerrante, ela é imutável, tá? Ela não passa. A palavra de Deus, ela não pode haver questionamento de nada. Aleluia. Mas também não pega a palavra de distorcer. Que muitas vezes eu vejo, pensa que é pastor, e pega a palavra, não entende o que está lendo, e quer botar a sua própria interpretação. Aleluia. Quer botar a sua visão, e quer levar a palavra a seu favor e toda errada. Aleluia. Quer usar a palavra até para pecar. Aleluia. Por isso é importante ter um líder para nos pastorear. Aleluia. Que visão de Deus para nos ensinar a palavra como ela é. Glória a Jesus. Aleluia. Lembrando, o pastor, o fundador, sempre é o detentor da visão. Amém, igreja? Amém. Repetindo, se quer ser independente, quer agir como quer, pede para sair. Glória a Deus. Pastor Dag também, ele dá um exemplo. Eu preciso trazer para a igreja porque é interessante, que a gente se confunde muito com isso. Ele conta que eles estavam numa universidade, lá ele fazia a obra de Deus, evangelizava, ganhava aulas, aquele trabalho estava crescendo, Deus prosperando, Deus abençoando. E ele conta que nisso ele voltava às reuniões, que o seu pastor, presidente, na época, o chamava para ir naquela reunião e respondia: não vou porque eu estou ganhando almas, eu não vou porque eu estou evangelizando, eu não vou porque o trabalho está dando certo. E nisso, ele chegava até a julgar que talvez o pastor presidente não estava na linha da visão. Só que ele entendeu que ele estava errado. Por que ele estava errado? Porque aquilo ali não era desculpa para ele desobedecer uma ordem do seu superior. Está entendendo? Nós acabamos transformando um bênção e maldição por conta disso, amados. Aleluia. Sabia disso? Embora ganhar almas, olha só, um exemplo sério, ganhar almas, que é uma das principais ordenanças na minha igreja, de todo mundo, pegar mais toda criatura, mas até isso, faça debaixo de bênção. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Eu não estou dizendo aqui, você não precisa participar do ônibus, não, tá? Aproveita cada oportunidade. Não estou falando isso, não. Vai para o seu trabalho, evangeliza. Vai no ônibus, evangeliza. Chega na escola, evangeliza. As coleguinhas, vem contar gracinha, contar piada, muda a palavra, evangeliza. Fala o amor de Deus, convida para a igreja. Não perca a oportunidade. Eu falo aqui de situações de você deixar de estar na igreja, no culto de ensinamento, ou no culto público que seja, com desculpa que está evangelizando na festa do vizinho. Aleluia. Já vi muito isso, irmãos. Tá? Deixar de estar na igreja com desculpa que está evangelizando uma hora de conhecedores, que não vai ter oportunidade. E nisso desobedece. Às vezes, a hora que o pastor está numa reunião importante, amador é Deus de confusão, meus irmãos. Deus não é Deus de confusão. Aprenda isso. Amém? Aleluia. Ainda falando de Joabe, aqui vai entrar um outro fato. Joabe novamente vai agir de maneira independente. Pessoas independentes fazem o que querem fazer, como eu já disse. O Absalão, filho de Davi, ele queria dar um golpe de estado, certo? Lá na frente vai chegar vai falar muito mais de Absalão aí, mas só vou poder introduzir a história de Joabe aqui agora. E ele
que não tocasse Absalão por amor a ele. Em outras palavras, sei que Absalão está errado, tomou o rei, só que ele é um filho. Então trata profundamente com ele. Tá bom? E deu essa ordem. Essa ordem foi dada a Joabe, a Abissai e a Itaí, e com certeza vários soldados anônimos, que a Bíblia não falou o nome, também ouviram essa ordem. E no meio dessa situação, a Bíblia vai nos contar, a história vai relatar, que houve uma reviravolta, e agora o exército de Davi começa a derrotar a Absalão com seu exército. E nisso, Absalão, ao fugir, ele fica preso pelos cabelos, conforme conta a história, em uma árvore. E agora passa um soldado anônimo, que a Bíblia não diz o nome, vê aquela situação, mas não fere Absalão, porque ele lembrou da ordem de Davi, ou seja, um anônimo que era leal, lembrou que Davi tinha dado essa ordem. Só que muito desavisado, pode achar que a lealdade seria matar Absalão, porque Absalão brigou com Davi, porque Absalão tinha feito algo contra Davi, tinha tomado o reino. Todo mundo pode pensar assim, não, mas quem matasse Absalão estava sendo leal. Mas a lealdade é estar obedecendo. Entenda isso. O rei sabia o porquê ele tinha dado aquela ordem. Lealdade é isso. Em outras palavras, de repente você pode falar assim, sou um meu leal. Fulano prejudicou meu pastor. O pastor pediu para não fazer nada para fulano. Mas como eu sou leal, eu vou dar um cheiro para ele fulano. Se o pastor falou para não fazer nada, o pastor tem propósito de sair, sabe por quê? Se ele falou para não fazer nada, é porque tem algo de sair, tem um tratamento de sair. Só que nós queremos dizer da nossa maneira, né? A de lealdade é fazer o que a gente quer. E aquele anônimo viu Absalão, mas não matou Absalão, mas foi falar com Joabe. Joabe vai questionar, por que você não matou? Eu te daria algumas moedas no cinto aí, eu te daria uma grana, pode falar, eu te daria uma boa grana. Aí ele responde, nem que tu me desse 1000 moedas, porque eu ouvi quando tu deu a ordem, quando Davi deu a ordem a você, a Abissai e a Itaí. Então não ia ser desobediente ao rei Davi. Só que Joabe argumentou. Aí Samuel 18, versículo 14, 2 Samuel 18, 14, está escrito assim, Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão, quando ele estava vivo na árvore. Amém? A ordem era não matar, mas mais uma vez, o independente faz o que quer. E ainda dá desculpa de estar sendo leal. Porque até nós mesmos, como eu lembro essa palavra de Joabe, sem entrar no contexto dela, essa palavra de Samuel, até nós achamos no início, achávamos, não, mas Joabe era leal mesmo, porque ele até matou Absalão. Não, ele desobedeceu o rei quando matou Absalão. Então não foi lealdade. Ele fez o que ele convinha fazer. Isso era liberdade. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Agora tem uma notícia aqui interessante, gente. Ironicamente, pessoas independentes não vão embora. Serão demais. Pessoas que têm que estar nesse estágio de lealdade, que são independentes, elas fazem o que elas querem fazer, mas reparam que elas sempre vai permanecer nas imediações. Vai estar sempre dentro da igreja, mas só faz o que quer fazer. Exatamente assim. Hoje o pastor pediu para tirar a oferta. Está de bom humor? Ele vai tirar a oferta. Mas o pastor pediu para tirar a oferta. Mas está de mau humor? Vai passar a salva no outro. Mas não foi embora, está ali. Não volta o culto. E se você analisar, biblicamente, no contexto aqui de Joabe não foi embora. Repararam isso? Joabe ficou do início ao fim junto com Davi, mas só fazia o que ele queria fazer, o que era conveniente para ele. Aleluia. Agora, infelizmente, algumas dessas pessoas, elas são líderes inconsequentes. Muitas das pessoas que têm o espírito independente seriam ótimos líderes, pessoas que cativantes, boa palavra, boa liderança, boa administração. Mas se são independentes, comigo não vai trabalhar. Sou sincero a vocês. Não serve para o trabalho. O pastor Daga até conta uma experiência que ele chegou para uma pessoa e queria dar uma liderança para aquela
pessoa. E quando vai falar com aquela pessoa, a pessoa fala, não, mas eu já tenho na minha casa um plano de pregação, ou uma célula, né, vou botar um livro. Ah, mas as pessoas do plano de pregação são aqui da igreja? Não, é o próprio povo. Ou seja, não ia embora, não saía da igreja, mas tinha igreja particular dele. Não pode funcionar. Só que quando o líder, em seu desafio, ele consegue detectar isso no obreiro, o obreiro não vai trabalhar. Comigo não trabalharia. Amém? Porque a pessoa independente sempre vai ser um perigo para a igreja. Não para por aí não, é falando Joabe. Pastor de congregação Joabe ameaça assumir o controle. Olha só que interessante. Um pastor que é igual a Joabe, ele ameaça seu superior a assumir o controle. Alguns contextos que eu vou falar agora aqui é uma linha de raciocínio, mas eu quero manter na linha do livro. Certa ocasião, estava Joabe lutando na cidade real de Rabá. Estava lutando ali e começou a vencer. Estava dominando aquela cidade. E quando ele estava prestes a assumir aquela cidade, ganhando aquela guerra, ele manda mensageiro para Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei dos seus reservatórios de água. Agora junta o restante do povo e cerca a cidade e toma, para que tomando eu a cidade, não se acanhe sobre ela o meu nome. Quando ele diria isso, dá a impressão, numa da linha de raciocínio, a impressão de Joabe está sendo leal a Davi mais uma vez, e não desleal. Por quê? Está lutando contra a cidade. Então, estamos ali, realmente. Se ele ganhando aquela guerra, se Davi aparecer, é como se o povo fosse aclamar a cidade, como se a cidade fosse a cidade de Joabe, não a cidade de Davi. Mas, na verdade, dentro da linha de raciocínio aqui, Joabe está falando exatamente o seguinte para Davi: Davi, ou você vem, ou eu vou assumir a cidade, ou eu vou pegar o mérito dessa guerra aqui. Exatamente isso. Ou seja, um pastor Joabe, o pastor não pode dar as costas. Quando o pastor tem um obreiro igual a Joabe, é ele que dá as costas, o pastor e aquele obreiro toma posse da igreja. Se o pastor não tiver, a igreja é do jeito dele. Ele já assume o controle da igreja. É muito perigoso, gente. Aleluia. É algo. Glória a Jesus. É algo muito perigoso isso. Quando nós temos o obreiro Joabe trabalhando conosco. Aleluia. E imagina que uma vez que eu saio da igreja, que eu preciso viajar, eu preciso visitar uma outra igreja, ou cumprir um ofício em outro lugar, o Joabe fica e assume como entender que você muda até a identidade da igreja. O meu pastor de um culto, ele canta o hino da harpa, faz leitura devocional e faz um período de louvor e convida o departamental e entra a palavra. Mas se eu estiver de culto, não, vai estar 4 da harpa. Ele já me ensinou que devocional são textos rápidos, não vou ler um texto de Salmo 119 para ganhar tempo. Vou chamar todo mundo para casar. E depois, somente 10 minutos de palavra. Muda até a liturgia da igreja. O obreiro é assim. Ele muda até o estilo da igreja. Imagina o pastor tirar férias. Vai ficar aí um mês de férias. Quando volta, não é mais arrebatando almas. Quando volta, é almas arrebatadas. Só para poder mudar o sentido do nome. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Não seja um assistente Joabe. Não seja um obreiro Joabe. Porque o obreiro Joabe ele pode tomar a congregação do pastor. Amém? Amém. Dá outra glória aí para mostrar que está com você. Aleluia. Ainda no espírito independente, nesse estágio, ainda quero falar mais um pouquinho de Joabe. Repare que Joabe ele ajuda na oposição. Ou seja, o independente, ele sabe o desejo do pastor. Ele sabe a vontade do pastor.
mas ele vai sempre ajudar algo que é contra a vontade do pastor. Por exemplo, eu tenho aqui na Bíblia Sagrada. Todos sabiam que o desejo de Davi era levar quem é rei? Salomão. Amém? Mas Joabe sabia o desejo de Davi, mas foi contrário a ele. 1 Reis 1,7 diz: Adonias faz acordo com Joabe, o Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. 1 Reis 1,7. Ou seja, Joabe, aquele assistente leal, né? Nós pensávamos dessa forma. Mas até nessa hora, sabia que Davi queria levar Salomão a rei, mas fez acordo com Adonias. Viu o perigo dos filhos independentes? Aleluia. Agora, para não parecer, meus amados, para não parecer que tudo que nós falamos aqui de Joabe é heresia, você pode pensar, Josué, vocês fizeram uma ideologia errada de Joabe. Joabe era um homem leal a Davi. Preste atenção em 1 Reis, capítulo 2, versículo 5. Quando Davi estava prestes a morrer, Davi chama Salomão e começa a lhe dar conselhos. Olha só, mas dá conselho a Salomão. E nesses conselhos ele fala a seguinte palavra para Salomão: você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, fez. Está vendo? E ali, Davi dá uma ordem para Salomão, para não deixar Joabe descer em paz na sepultura. Entendeu a história? Você poderia pensar, José, vocês usaram o livro ali e falaram de Joabe como uma pessoa independente, real. Mas Davi não sabia disso. Não, Davi sabia. Davi conseguiu descobrir isso. A tal ponto de dar esse conselho a Salomão, para Salomão não deixar Joabe morrer em paz. Amém, igreja? Amém. Você entendeu um pouquinho sobre o que é o espírito independente, que veio de forma tão sutil, de vez não percebe? Aleluia. Mas não para por aí. Isso aí é só o primeiro estágio. Tem 7 pela frente ainda. Continua? Deixa eu ver. Aleluia. Vou botar. Após o espírito independente, tem também o estágio da ofensa. Amém, amados? Aleluia. Fique ligado aí, igreja. O espírito da ofensa abre a porta para a traição. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 10, o próprio Jesus fala o seguinte: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Como assim, Josué? É necessário que para que você não entre nesse estágio da deslealdade, que seria da ofensa, se acontecer alguma coisa, ter te machucado, meu amado, procure imediatamente liberar esse perdão. Procure se resolver, tá? Porque senão, sutilmente, você pode se tornar um traidor, tá? Como assim um traidor? De repente o meu pastor, ele trazendo uma palavra para a igreja, e de repente em alguma situação ele pode ter falado uma coisa que eu não entendi muito bem, fiquei chateado com aquilo. Aí passou alguns dias, alguém chega e fala uma coisa ao pastor: como eu estou com um negócio dentro de mim, uma ofensa pequena de mim, não lembrei de perdão, nem conversei com ele, eu vou apoiar e falar dele. Não, realmente, comigo foi assim, assim, assim. E aí, eu começo a entrar entre os rebeldes, e quando eu for ver, eu posso estar no caminho sem volta. Está entendendo, igreja? Aleluia. O porquê que tem que ser cortado no início? Porque eu posso estar no caminho sem volta, por não vigiar. O homem é falho, meus amados. Eu falando aqui, eu posso sem querer, de repente, machucar alguém. Tá? Quando eu estou ministrando na Santa Ceia, eu gosto de falar o seguinte: eu não vou pedir perdão pela palavra, porque é a palavra de Deus. Tá? E lá em Deus está escrito o seguinte: que a correção do início pode até não parecer boa, pode até te causar até um pouco assim, de tristeza na hora.
fazer algo bom para você depois. Agora eu digo que eu posso, de repente, numa coisa particular, te ofender. Então, se isso acontecer, não, amado, vamos conversar. Ô, amado, falou algo que eu não entendi bem. Por quê? Para mim não ser um desertor do barco, para mim não ser um anarquista, para mim não virar um rebelde, sem volta, por conta de algo que eu poderia ter curado no início. Aleluia. E o maior prejudicado vai ser eu mesmo, vai ser tu mesmo. Aleluia. Glória a Jesus. Aí uma pergunta que é feita: está alguém ferido? Como eu já disse, se está ferido, procure para se resolver. Não deixe isso crescer. Porque a ofensa, ela não para por aí. Você vai chegar lá. É o segundo estágio da lealdade que leva a algo pior. Aleluia. Isso ocorre com pessoas que foram feridas e não foram saradas completamente. Quantas vezes você traz algo que não é nem daqui? Tem pessoas, amados, tem pessoas que tiveram situações mal resolvidas no ministério tal e não se resolveu lá. Chega aqui, desconta aqui. Por quê? Porque não se resolveu. Isso tem que parar. Isso é rebeldia. Isso pode tornar você um rebelde sem volta. Aleluia. Feridas e ofensas conduzem a pessoa à estrada da deslealdade. Aleluia. Não se engane. Você que foi ofendido por alguma circunstância, dentro ou fora da igreja, não se engane. Libere o verdadeiro perdão. Por quê? Para não se tornar um rebelde de estilo caráter. Aleluia. Agora, da ofensa, você vai partir para um terceiro estágio, que é o estágio da passividade, que é um estágio muito comum de você encontrar dentro da igreja. Estágio da passividade. Por que, Josué? A passividade vem após a ofensa. Observe bem. Uma pessoa, geralmente uma pessoa, após ser ofendida, ela se torna calada, ou passiva. E elas são potenciais desertores do barco. Mas repare bem uma coisa. Aleluia. O obreiro Paulo, o obreiro atuante, trabalha na igreja, chega cedo, primeiro a chegar, faz tudo o que é pedido para ele fazer, até vira cambalhota, canta, vira cambalhota, roda, faz tudo que manda fazer. E de repente, o obreiro Paulo ouviu uma palavra da evangelista Carla, que essa palavra ele se achou na hora. É assim mesmo. Aí amanhã, o obreiro Paulo chega na igreja em silêncio, ninguém sabe por quê. Quietinho. Aí quando alguém fala com ele, ele pega, pastor, não fala com ninguém. Sou da paz, passivo não dele. Aí fala assim: eu não quero mais me envolver com nada nessa igreja. É assim mesmo. Ele foi ofendido, não se tratou, tá? Porque se na hora que a evangelista Carla falasse sobre alguma coisa, ele nem ligado chegar para minha mãe, não é assim que fala? Minha mãe Carla. Aleluia, estou sabendo. Só falar uma coisa que eu não entendi. E se resolvesse ali, no dia seguinte ele ia chegar aqui, morrendo do mesmo jeito, pulando, dando cambalhota, tirando oferta, cantando, do mesmo jeito. Mas porque ele não se tratou, no dia seguinte vai chegar passivo, que não contou para ninguém. Tá? Cuidado com membros não envolvidos. Aleluia. Entendeu isso? Quando nós falamos de não envolvido aqui, não estamos falando daquele que é quieto por natureza. Existe o calado por natureza, tá? Existe aquela pessoa que está sendo quietinha mesmo, mas existe aquela pessoa que fala pouco, aquela pessoa que dificilmente realmente dá opinião em alguma coisa, está ajudando nos bastidores, porque sendo quietinha mesmo, isso existe, a gente sabe disso. Pessoas que trabalham mais nos bastidores. Quando a gente fala cuidado com o não envolvido aqui, são para aqueles que sempre contribuíram, que sempre
isso aconteceu, é porque aconteceu algo que a gente não está sabendo. Precisamos resolver isso. Lembrando que a passividade dessa revelação aqui no livro é o terceiro estágio da deslealdade. Aí agora tem um texto na Jeremias 48:10, muito conhecido, que diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Vamos entender esse texto aqui. Aleluia. Deus espera que você se envolva quando tem algo a contribuir. E Deus te considera um maldito quando você não contribui, quando você tem algo a dar. Aleluia. Você poderia se envolver e não se envolve. Palavra de Deus. Maldito aquele que faz a obra relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. É uma maldição ser não envolvido quando você tem algo a dar. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Ainda em passividade, tem uma pergunta, né? Que você pergunta quando vai na sua queda demais. Por que ele é tão quieto, hein? Por que ele é tão calado? Mas como eu disse, estamos se referindo àqueles que sempre agiram, sempre contribuíram, mas hoje está calado. Aleluia. O líder desinteressado é não envolvido por uma razão. Aí vamos falar agora de Absalão mais uma vez. Tá? 2 Samuel 13:22. A Bíblia conta a história de Absalão, aonde Amon, que seria meio irmão de Absalão, violentou a sua irmã Tamar. Tá? E quando Amon fez isso, se fosse ver pela lei na época, a Bíblia fala que aquele que tomasse a sua irmã seria morto. Mas quando Amon fez isso, Davi não se pronunciou como deveria. Davi ficou chateado, ficou. Davi ficou revoltado, ficou. Mas não fez o que deveria fazer. E Absalão ficou ofendido. Tá? Ou seja, Absalão foi ofendido por conta do que aconteceu com a sua irmã Tamar. Ficou ofendido porque Amon violentou a sua irmã Tamar e porque seu pai Davi não se pronunciou como deveria. Só que Absalão, de ofendido, passou para a passividade. Olha essa coisa com Absalão. E Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal. Vou repetir para você entender. E Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal. Embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 Samuel 13:22. Só que isso foi durante 2 anos. 2 anos, Absalão ficou quieto, mantendo silêncio. A ofensa dele se transformou numa passividade que durou 2 anos calado. Passava por Amon, não falava nem oi, nem ai. Viu? Aí pensava assim, eu estou guardado. Não é assim que a gente faz assim, quando está ofendido? Que o pastor está guardado. Vai para casa orar. Ora para o feiticeiro. Deus tirou o cio do meio da igreja para Isaías aparecer. É assim, não é, mas? Ora para o feiticeiro. Não diz. O crente que ofendido está macio. Absalão, 2 anos no estágio da passividade. E agora Absalão, ele deu 2 anos depois, planeja uma festa. Olha só, de glória que ele dá, vai para uma festa. 2 anos se preparando, calado. Deus tirou o cio no meio da igreja. Mas aí sobre isso aí, assim. Ele pega a palavra de tosse, começa. 2 anos se preparando para aquilo. Agora vem aquela volta triunfal dele, faz uma festa, né? O mesmo passivo, agora, depois que ele se preparou, faz muita ação de graça na sua casa, convida o pastor, convida aquele que ele quer dar o golpe. Você vê, aí o pastor é todo bobo, sabe o que está acontecendo? Né? Não sabe o que está acontecendo?
Aí o que Absalão fez? E Absalão ordenou aos seus homens: ouça, quando Amon estiver embriagado de vinho, e eu disser, matem Amon, vocês o matarão. 29 parteado. Assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às suas ordens. Chamou o pastor, ele estava muita subgraça, aquela festa, povo, né? Quando o pastor estiver cheio da unção, estiver cheio, falando lá, pregando bonito, eu vou desmascarar ele. Exatamente isso. Não se resolveu, ficou passivo, e uma emboscada, né? Igreja cheia, uma festa cheia de parentes, cheia de pessoas que sabem da sua causa, né? Compraram barulho. Mas na hora que o pastor passa para você daquela palavra de agradecimento pelo culto, você descasca para o pastor. Dá uma punhalada pelas costas. Mata o pastor. É exatamente assim, irmãos. Isso é muito sério. Rebeldia, deslealdade é algo muito sério. Você tem que aprender a ser leal. Aleluia. Precisamos aprender a ser leal a Deus, aos nossos pastores, nossos líderes. E não tem como falar que sou leal a Deus, eu sou leal. Aleluia. Ao meu líder, porque se é ordem da palavra dele. A palavra dele me ensina a lealdade. Eu tenho que tomar conta. A palavra dele me ensina, aleluia, a obedecer ao líder. Então eu tenho que aprender a obedecer a palavra. Aleluia. Quando eu falo, não, obedeça a Deus, obedece a Deus, obedece a palavra, porque ele fala com você com a palavra aqui, ó. A palavra fala, obedecer a vossos pastores, obedecer a vossos líderes, considerai-os, aqueles que trabalham entre vós, né? Aleluia. Fala isso. Fala de autoridade, Romanos 13. Toda autoridade que há, mas não é por Deus, não há autoridade, não por Deus. Já que existe autoridade, que existe autoridade, ele existe ao próprio Deus. Aleluia. Isso é muito sério. Amém, igreja? Aleluia. Para terminar, que já são 10h05, eu quero falar aos irmãos hoje. Escolhi uma segunda-feira que vem, se não der, a gente pega mais uma se permitir. Aleluia. Algo que eu preciso perguntar aqui à igreja, como se estivesse representando um pastor da igreja. Você está feliz? Pode responder? Você está feliz? O amigo é fraquinho, mas. Você está feliz? Glória a Jesus. É importante que todos que trabalham estejam felizes. Aleluia. Aleluia. E isso, gente, é uma ordem divina. Se você está mudando a palavra, não. Eu estou usando a analogia da palavra para você entender o sentido que eu quero colocar aqui. O que você entende quando você se doa? Quando você vem para a igreja cultuar a Deus? Você vai perguntar, se doa? O que é um culto? O que é um culto? E o culto é para quê? Vai entender melhor que eu pergunto. Um culto é um ato de adoração a Deus. Como fosse sacrifício de adoração a Deus. Amém? Então você está se doando a Deus. E para comprovar isso, eu até citei a oração aqui, na administração do louvor, mas quero falar melhor as palavras agora aqui de pé, aqui da frente. Mas aqui você vê como você deve falar assim: quem me dera que um de vocês fechasse as portas para que não ficasse fogo aceso à toa, no debalde, no meu altar, porque eu não estou aceitando o culto de vocês. Você vê, forte essa palavra. Mas no contexto dessa palavra, você vai entender que começa a falar a respeito dos animais que oferecem os defeituosos. Só você ler. Malaquias capítulo 1, medite em casa. Glória a Jesus. E aí começa a Deus questionar um pouco também de Malaquias. Por que vocês têm em casa um animal perfeito e não defeituoso? Por que o que vocês estão me dando é de qualquer maneira? Tá? Está me dando coxo e aleijado. Está me dando cego. Estão dizendo que isso é melhor que vocês têm. Aí ele faz um desafio. Aí no versículo anterior: oferece isso ao governante de vocês e vê se ele vai aceitar a oferta de vocês. Se ele não aceita, por que eu, Senhor, tenho que aceitar? Então você entende que reino obra
ar por inteiro. E por que você tem que estar feliz? Porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Aleluia. Deus ama o que dá com alegria. Eu não tenho que chegar aqui e fazer de qualquer maneira. Não tenho que chegar aqui e fazer aborrecido, fazer murmurando. Filipenses 2,14, fazer outras coisas sem murmuração nem contendas. Aleluia. Então é uma ordem estar feliz. Aleluia. É uma ordem estar feliz. Amém, igreja? Aleluia. Agora, amados, pessoas nesse estágio da facilidade estão sempre observando as falhas ao redor, passando assim para o estágio crítico. Isso vai ficar para a semana que vem. Amém, irmãos? Que Deus fala na levantação da igreja e guarda essas palavras nas anotações. Bom, semana que vem estaremos aqui novamente.